É, duas coisas importantes nisso. Uma é o controle de versões, né? Não é o caso, a gente trabalha com modelo e o modelo está sempre sendo atualizado, ele não tem o controle das versões. A gente pode até fazer, através do sistema de gerenciamento, documentação, fazer esse controle e armazenar o histórico daquilo, né? Nunca ninguém vai poder alterar algo que não seja dele. E além disso, o Revit ele gera um histórico do que foi feito. Que aí, se mesmo isso acontecendo, você sabe quem é que mexeu onde não devia. Entendeu? E você pode botar um campo, tá? Um campo que é a data de quando foi atualizado aquilo. Então, você pode comparar as datas como referência da atualização. Tá? Você quer saber se ele bota, já quando você altera a data, ele já bota um número novo de controle da versão, né? Mas pelas datas, você conseguiria fazer esse gerenciamento. Manualmente, claro. Data de revisão. É só você botar isso no carimbo, é um parâmetro. No Revit, você tem dois tipos de texto. Um texto que é o que você digitou e um texto que é inteligente. Aquela área que estava ali dos ambientes, ele é um texto inteligente, que ele se auto-preenche de acordo com a área do local. Tá? E existe um texto inteligente só para revisão, que você põe na prancha e ele vai alterando para você. Mais alguém? Mais uma perguntinha. Hugo Caran, engenheiro eletricista. No campo é comum, às vezes, você não encontrar um cabo elétrico, tem que especificar o outro. Aí altera a lista de material, aumenta a quantidade de cabo, altera o dimensionamento do eletroduto. Isso, se alterar a lista de material, automaticamente altera todo o projeto? É o mesmo raciocínio da porta. Quando eu botei a porta e tirei, ele faz isso com qualquer objeto inteligente que você tenha criado. Se você colocar uma linha, ele não vai fazer. Mas se você criar um elemento chamado tubo, duto, fio, isso é muito usado na elétrica. A gente tem problema de dimensionamento na elétrica, mas muita gente modela, usa o Revit MEP na elétrica para modelar a parte de elétrica, luminária, conduíte, tudo isso, para poder fazer a interferência. Aí você muda ele altera todo mundo. É porque justamente é um grande problema, sobrecarrega todo o sistema. Não, e o retrabalho de você ter que fazer essa conta, ficar fazendo, isso não tem problema. Tá bom? Ok. Oi, meu nome é Fúvia, eu sou arquiteta. Eu queria saber a respeito da implementação. Vocês devem trabalhar um pouco com isso. Qual a maior dificuldade que tem? É assim mesmo, a bateria. Alô, pronto. Qual a dificuldade que vocês têm para implementar? Porque arquiteto trabalha muito com planos e de repente trabalhar em 3D, a gente tem que mudar alguma coisa na cabeça, tem que dar um switch para mudar a mentalidade. Eu não sei se isso é uma dificuldade. Ou qual é a maior dificuldade que se tem para implementar num escritório de arquitetura? Muito legal, não só na arquitetura, mas no todo, né? A arquitetura está mais evoluída na área de BIM de construção, tá? Porque é da onde nasce a informação e foi da onde talvez tenha nascido a tecnologia. E a gente tem muitos escritórios hoje no Brasil, principalmente em São Paulo, e de grandes escritórios no Rio de Janeiro, que já estão trabalhando só com BIM, só com Revit, e não mexem mais em AutoCAD mesmo. A gente, há 5, 6 meses atrás, a gente treinou um pessoal, 2 arquitetos, enfim, que faziam uma parte de específica de um tipo de projeto, e a gente deu uma assessoria. Hoje, eles ainda não implementaram o BIM como todo, mas eles não mexem mais em AutoCAD. Todo mundo está com a ferramenta dele, lá com o Revit dele, e tentam dar soluções com o Revit e conseguem todas. Quando tem dúvida, liga para a gente ajuda a resolver. Tá? Mas é muito mais fácil para a arquitetura do que quando você tem muitas disciplinas, como empresas grandes aqui, que tem a complexidade de integrar todas essas disciplinas, e algumas são mais complexas ou não. A maior dificuldade da implementação do Revit, pode ter certeza, que é o medo da mudança do profissional. Como teve na década de 80, quem pegou 80, 90, o AutoCAD, né? Começou a mexer, sair da prancheta e ir para o AutoCAD, sofreu isso, e o pessoal mais velho teve muita resistência para sair da tecnologia da prancheta para ir para o AutoCAD. Foi muito desgastante, e os projetistas mais experientes tinham mais resistência, o que é normal. A gente vai ficando mais velho, né? A gente vai não querendo mudança, né? Enquanto que a garotada vai chegando rasgando, né?
vai chegando e vai rasgando, e vai fazendo, e vai querendo, e vai implementando, e vai desenvolvendo, e vai acontecendo. Mas a maior dificuldade é a consciência de que tem que sair de cima para baixo, ou seja, tem que ser uma decisão corporativa para que as disciplinas, ou seja, um grupo de profissionais possa fazer, ou seja, selecionar um grupo dentro da empresa, o modelo é esse, selecionar um grupo dentro da empresa, das disciplinas, as principais disciplinas que vão participar dessa implementação do BIM, escolher um gerente de BIM dentro desse contexto, um gerente-chefe, fazer uma estruturinha dentro desse grupo e fazer um treinamento, depois do treinamento fazer um projeto que não tenha tanta prioridade, se é que existe isso. E esse projeto a gente faz acompanhando junto do pessoal, ou seja, junto da equipe, cada um na sua disciplina, para depois fazer a integração deles, a gente verificar as famílias que vão precisar serem desenvolvidas para aquele de determinados projetos, né? Ou seja, porque a gente viu aqui algumas coisas que são criadas, já vem junto com o Revit, alguns tipos de parede, ou alguns tipos de objetos, e outros que foram criados pelo Fabrício. Então, às vezes, tem necessidade de se criar alguns produtos que não fazem parte da biblioteca existente, ou fazer uma modificação, ou criar um novo produto, ou botar os parâmetros já para botar alguns indexadores. Então, tem que realmente modelar para fazer a implementação do BIM. Tá? Não é uma coisa automática. Claro que um profissional de uma disciplina, se ele fizer um treinamento, ele vai fazer. Ele vai mexer na ferramenta dele e ele vai conseguir usar a ferramenta dele na tecnologia BIM. Tá? Seja em estrutura, vai ter suas limitações, mas depois ele vai treinando, comprando os livrinhos dele, ele vai desenvolver. Agora, se você começar a trabalhar com muitas disciplinas corporativas, todo mundo tem que criar a mesma maneira de modelar, a mesma maneira de criar objeto, a mesma maneira de trabalhar, saber integrar todas as disciplinas dentro do mesmo ambiente, enfim, a maneira de como vai botar a integração disso tudo, tem um pouquinho de complexidade e, sim, há uma necessidade de fazer um trabalho acompanhado para não correr risco de virar um produto com objetos de diversos, que nem o AutoCAD mesmo, o pessoal desenha cada um no layer, bota de uma maneira diferente, um bota uma cor, outro bota outra. Não é nesse nível, é um nível de objetos, de famílias, mas na mesma concepção de que a gente tem que trabalhar todo mundo certinho, falando a mesma linguagem. Você quer complementar, Fabrício? O Revit possui 3 Revits. Eu mostrei o Architectural e o MP. Tá? E tem o Structure também, que ele usa as ferramentas de estrutura. Aí ele modela toda a estrutura, desde as sapatas, cintas, etc., até o final. Tá? Quando ele fez a palestra, não sei se vocês repararam, tinha uma imagem colorida no canto, quando ele mostrou um render e tal. Ali era um cálculo, uma simulação de esforço em viga e laje, que ele já faz a simulação para você, onde que é mais vermelho, onde tem a carga maior, menor carga. Aí é no Revit Structure, que é a mesma ferramenta, só que ferramenta para estrutura. A gente tem treinamento também de Revit Structure no nosso... Aqui a gente tem um centro de treinamento autorizado, a gente é aqui pertinho, tá? Na Alfândega. E a gente tem treinamento também do Revit Structure lá na empresa, do Revit MP, do Revit Architecture, do Civil 3D e de outros cursos mais. Você modela a estrutura e aonde a carga maior é vermelho, onde ela é menor, mais azul. Você faz essa simulação em tempo real para desenvolver o seu projeto. Então, é o mesmo conceito. Se eu tirar um pilar, muda a tabela. Se eu tirar a porta, muda a tabela. É o mesmo esquema. O robô... o robô ele faz o dimensionamento, né? Ele faz a análise toda, e é muito legal. É bem complexo, ele ao mesmo tempo é bem simples de trabalhar. Vamos ter um em maio agora, tá? Esse que o doutor vai fazer lá para a gente. Lá no escritório, nós trabalhamos no projeto estrutural. A gente está querendo implementar o Revit. É um escritório pequeno, tem 12 engenheiros, um arquiteto, estagiários. Existe o receio de quanto tempo levaria para implementar. Já nos foi passado algo em torno de uns 3 meses. E os primeiros projetos, como você mesmo citou, não vão sair como deveriam, vai demorar mais, vai ser engessado até pegar o jeito. Esse tempo até iniciar o trabalho do Revit, depois de um treinamento, e tornar isso produtivo, por base na experiência que vocês têm, quanto tempo mais ou menos demora? Eu acho que nessa faixa de 3 a 4 meses. É real esse É real. número. A gente tem no escritório já aqui que já fez curso de Revit Structure com a gente e depois começou a trabalhar com ele, trabalha com o software que eles usam no dimensionamento, é o CPCAD,
entendeu? E não fala diretamente com o outro, mesmo não falando, o pessoal que está fazendo a modelagem em cima do Revit, Structure, assim, o que eles elogiaram, a produtividade do trabalho deles foi muito grande por conta de as modificações, por conta das alterações, por conta de gerar o histórico todo das informações. Então, o dinamismo dá um resultado bacana. Tá? Agora, sim, saindo do treinamento, você consegue fazer alguma coisa, consegue fazer realmente, entendeu? Mas sempre gera uma dúvida sobre determinados problemas que tem, enfim, e aí precisa de uma assessoria para dar continuidade naquilo. Tá? Eu sou Oswaldo, da Tectoengenharia. Da Tectoengenharia, a gente trabalha com principalmente projetos de estruturas e fundações, mas também com projetos multidisciplinares. Agora, os projetos de estruturas que a gente tem trabalhado ultimamente são não são projetos de estruturas prediais, são projetos de estruturas industriais ou de estruturas de pontes, de portos, né? E eu sinto assim, quer dizer, claro, na palestra eu sinto essa ênfase, mas sinto a ênfase na parte na parte predial, entendeu? Já existem, inclusive, programas que partem dessa mesma filosofia, o TQS, por exemplo, né? Que é um programa que é muito bom de estrutura e tal, tem algumas falhas em relação à divisão de trabalho, mas é um programa muito bom, também com ênfase em estruturas prediais. Aí eu pergunto, na parte do Revit, existe uma tendência maior em flexibilizar, em propiciar para o uso de estruturas diferentes das estruturas prediais, por exemplo, pontes, portos, etc.? Sem dúvida, sem dúvida. A gente falou da parte... Isso está sendo usado por escritórios de estrutura que não fazem estruturas prediais, fazem estruturas mais complexas? Sim. Pontes, por exemplo, você conhece? Sim. Assim, se a gente falar, eu sei de projetos que estão acontecendo aqui, talvez, né, Leandro, você pode me ajudar melhor um pouquinho sobre isso, mas eu sei que no mundo inteiro, e eu falo no mundo inteiro, assim, tem diversos projetos, mas diversos projetos que estão sendo feitos em todos os segmentos com a tecnologia BIM, com a tecnologia Revit, sem dúvida nenhuma, e atende perfeitamente essa demanda. Isso, assim, a gente não tem dúvida em relação a isso. Um outro problema, que é uma crítica antiga, né, é que eu conheço o Revit já há muitos anos, né, há vários anos. Eu tenho Revit lá que eu não uso lá no escritório, entendeu? Por quê? Porque existe uma dificuldade. Você, quando pega o Revit, por exemplo, na parte de estrutura metálica, ele tem todas as bibliotecas, ou tem várias bibliotecas já instaladas para, por exemplo, arquitetura e para estrutura americana, entendeu? Para os perfis americanos e tudo mais. Quando se vai migrar e pensar nas estruturas e nos perfis, enfim, nas peças, na maneira de projetar brasileira, parece que não houve nenhuma preocupação da Autodesk em facilitar isso, entendeu? Então fica uma situação enrolada, verdade, porque você pega uma tabela de perfil da Gerdau, você vai ter que pegar e implementar toda a tabela no negócio. A Autodesk tinha que facilitar isso, tinha que botar isso para frente, entendeu? Os programas que fazem cálculos de estruturas, por exemplo, já fazem isso. Na verdade, não é um problema da Autodesk. O problema é nós gerarmos essa informação para poder dar para a Autodesk. Hoje, a gente não tem uma norma para a área de computação gráfica que fale, para trabalhar no AutoCAD, eu vou falar até de AutoCAD, porque Revit já está saindo, mas nem no AutoCAD teve uma norma de como se desenhar no AutoCAD para falar, olha só, pega isso, bota no seu software e vem pronto para a gente. Então, falta também muito da gente preparar esse material e enviar para lá. É muito culpa nossa e da gente cobrar de quem fornece. Por exemplo, você poderia cobrar da Gerdau esse tipo de solução. Olha só, por que você não... a Tigre fez isso. A Tigre chegou e criou. A Docol tem o material dela. A Deca tem. Entendeu? Tem várias empresas que já estão gerando conteúdo BIM. Tá? O Conselho Britânico, a Inglaterra foi o primeiro a lançar um manual fechado de BIM. O Conselho Britânico já tem fomento lá fora para os fabricantes lá gerar conteúdo em BIM. Entendeu? Então, o que rola, eu fui no evento ano passado
de revestimento em São Paulo, de todos os clientes, de todos os estandes que eu fui, só 2 sabiam o que era BIM e ninguém sabia. Então eu virei para o cara e falei, você não podia ter esse conteúdo em BIM para quando eu for fazer um projeto, pegar o seu material e já aplicar direto? Eu concordo que as fabricantes, por exemplo, de Gerdau, etc., poderiam, né, ter uma atitude mais ativa em relação a isso, né? Mas eu acho que também tinha que partir um pouco de quem faz o software, porque, afinal de contas, quando você fala do software que eles vendem aqui, vem com todas as bibliotecas americanas, entendeu? Ela vem com... Porque depois. quem produziu, entende? O mercado lá cobrou, a empresa gerou e a Autodesk botou dentro. Sim, mas então não vem. A partir do momento que a gente tem esse conteúdo aqui, ele vai vir também. Eu acho que a própria Autodesk já faz um pouco isso lá e não faz aqui. Mas vale a ideia. O importante o importante é que, independente disso, se você precisar criar um perfil, você consegue criar um perfil para o seu trabalho e modelar a sua família e continuar o seu trabalho, assim, e fazer o seu dimensionamento que você precisa, a modelagem que você precisar. Assim, o contexto é esse, né? O contexto em relação à modelagem é esse problema. Você falou de estrutura metálica, mas tem diversos segmentos, diversos problemas. Em todos os segmentos há esse tipo de problema, porque as bibliotecas são imensas em todos os segmentos. Agora, quem for fazer a sua, ganha, porque o mercado vai ter uma tendência de usar direto aquela que já está pronta e está de acordo com a norma aqui. Se pegar uma Fabrimar, pegar uma Deca, se uma tiver, outra não tiver, quem está projetando em Revit vai usar aquela que já está lá na mão